Então eu quero que você abra comigo, por favor, no livro de Atos 1. Atos capítulo 1, no verso 3, versículo 3. Atos 1, versículo 3. Atos 1, 3 vai dizer assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Não feche a sua Bíblia, não feche a sua Bíblia. Amadas, eu não sei se você sabia, mas depois que Jesus ressuscitou, nós acabamos de ler, o corpo dele glorificado, ressuscitado, estava 40 dias com os discípulos e mais um montão de gente que permanecia orando e crendo na sua mensagem com Jesus. Só que isso se deu, sabe, de uma forma surpreendente para eles, porque depois que Jesus morre, a sensação que os discípulos têm, a sensação que todos aqueles que acreditavam em Jesus tinham, é que acabou, era o fim. Israel passava por um momento de muita dificuldade, de muita opressão. Então o povo judeu esperava que o Messias viria para libertar ele de toda opressão, sabe, de autoridade governamental, como naquela época o Império de Roma oprimia eles e por aí vai. E eles esperavam que Jesus ia fazer algo surpreendente e que eles não viveriam, sabe, mais essa opressão, mais essa perseguição, e como você quiser entender. E a primeira coisa que eles falam e perguntam para Jesus, sabe, ou melhor, quando Jesus morre, eles têm a sensação de que a esperança que eles tinham de algo que acontecesse diferente foi embora. Só que a Bíblia relata, em todos os evangelhos relata, que as mulheres, Maria Madalena, foi até o sepulcro e o corpo de Jesus não estava lá, e Jesus se apresentou, sabe, ressuscitado para eles. Só que muitos ainda, eles não tinham visto Jesus de fato ressuscitado. Vai contar que no terceiro dia, que foi o dia da ressurreição de Jesus, a tristeza deles era tão grande que 2 dos seus discípulos, a Bíblia não fala exatamente quem era, poderiam ser os discípulos, os apóstolos, ou não, outros discípulos que seguiam Jesus e não são mencionados na Bíblia. E vai dizer que esses discípulos, eles saem de Jerusalém, eles vão a caminho de Emaús, e eles estavam tão tristes, sabe, eles estavam tão desanimados, porque afinal de contas a esperança deles foi embora, foi morta. E as mulheres, a mulher chegou e falou: gente, Jesus não está morto, ele ressuscitou. Mas aqueles homens não acreditaram. E esses 2 discípulos vão para Emaús, porque eles estão cansados, eles não querem mais ficar ali, tristes, eles estão abatidos. E no meio do caminho um homem se encontra com eles. E a Bíblia vai contar que o coração deles queimava quando aquele homem falava. Que o coração deles, sabe, sentia algo diferente quando aquele homem falava, discursava, ministrava. A ponto de quando ele disse: vou embora, eles falaram: não, eles acabaram de conhecer aquele homem. Eles falaram: não, vai embora não, fica aqui com a gente, dorme aqui, fica aqui.
E aquele homem pergunta de forma, muito cômica, pergunta assim: por que vocês estão tristes? Aí eles falam: nossa, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe dos últimos acontecimentos? E aí eles falam, e aquele homem começa a falar, e aquele homem fica com eles. E tem um momento que aquele homem pega o pão que estava à mesa perto deles e reparte aquele pão. Então os olhos do entendimento deles, não foram os olhos físicos, foi o olhar do entendimento que então abriu o natural deles. Eles perceberam que quem estava com eles, simplesmente repartindo aquele pão, era Jesus o tempo todo. Imediatamente, quando eles compreendem que Jesus estava ali, não estava morto, Jesus desaparece. Mas sabe o que foi interessante? Que quando o entendimento deles então foi aberto, e então a visão natural foi aberta, eles voltaram correndo para Jerusalém e falaram: é verdade, Jesus ressuscitou. Ele esteve conosco, Ele caminhou conosco, Ele repartiu o pão conosco. Jesus ressuscitou, é verdade o que essas mulheres estão falando, é verdade o que Maria Madalena está anunciando, Jesus ressuscitou. É verdade a impressão que Pedro e João tiveram ao correr aquele sepulcro, é verdade, Jesus ressuscitou. E aí, então, Jesus glorificado, ressuscitado, Ele passa 40 dias com eles. E se isso para você não é algo sobrenatural, para mim é. Porque nunca ninguém viu um homem morto, onde as pessoas, somente algumas pessoas viram, não foram todas, ressuscitar com as feridas ainda no corpo. Lázaro ressuscitou. Outros exemplos que nós temos aqui de pessoas ressuscitadas, mas essa ressurreição de Cristo foi diferente. Ele se movimentou no mundo espiritual, numa batalha, numa guerra espiritual, para que de fato Ele pudesse trazer sobre a humanidade, ou melhor, sobre todo o mundo, não somente sobre homens, mas todo o mundo que Ele formou, uma glória que um dia irá reinar completamente sobre nós. Mas é interessante que eu fico pensando, o que será que Jesus fez durante esses 40 dias? O que você acha que Jesus fez sobre esses 40 dias? Então, eu fico imaginando aquele Jesus glorificado, ressuscitado, simplesmente falando com aqueles homens. Eu imagino Jesus o tempo inteiro encorajando, porque eles estavam tristes, abatidos. Eles precisavam do encorajamento de Cristo. Eles precisavam do encorajamento daquele que veio, morreu, mas ressuscitou. Porque havia agora uma missão que eles dariam continuidade. Uma missão que Jesus veio e iniciou, e agora eles dariam continuidade. E no meio desse discurso, já no último dia, na conversa que ele teve com os discípulos, volta a repetir, eles então falaram: tá bom, nós já entendemos o que você vai fazer, entendemos a sua mensagem, mas e aí, quanto a Israel? O que vai acontecer? É agora que o Senhor vai fazer com que todas as coisas se restaurem nesse lugar? E a resposta de Jesus foi simples: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. A gente não está falando de vontade, a gente está falando de autoridade, de hierarquia. A autoridade, Ele autoriza tudo o que pode ou não acontecer. Ele libera tudo o que pode ou não acontecer. Não lhes compete saber os tempos ou as datas. E o Senhor me despertou para esse diálogo no final do ano, no início desse ano. E conversando com uma pessoa, eu falei assim:
Olha, as promessas se cumprirão. Não nos compete saber quando. Lembra o que Jesus falou para os seus discípulos? Lembra? Só que o Senhor, Ele continua falando no versículo 8. No versículo 8 não, perdão. No versículo 4. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Sabe o que o Senhor tem falado com a igreja brasileira, amados? Não compete saber a vocês o tempo das promessas sobre o Brasil. Tem um monte de gente ansiosa. Quando que Deus vai restaurar? Quando que Deus vai mudar as situações? Tem um monte de gente brigando por causa disso. Ei, não nos compete saber os tempos ou as datas. Nos compete esperar que o Espírito de Deus cumpra as suas promessas sobre a nossa nação. Claro que nós temos uma grande responsabilidade. E sabe qual é a nossa responsabilidade? Buscar o Espírito de Deus. Porque não há avivamento sobre a intervenção do Espírito Santo aqui sobre nós. Se o Espírito Santo não vier, não terá avivamento. Se o Espírito Santo não atuar na igreja, não terá avivamento. Uma vez eu perguntei para alguém, para algumas pessoas: você está orando pelo Brasil? Eu estou vendo você se manifestar dessa e dessa e dessa forma. Você está orando? Você está intercedendo? E a resposta das pessoas eram sempre: não, confesso que eu tenho que orar mais. Então ore. Ore. Pare de se movimentar de forma humana e ore. E ore, amados. Há muitas promessas sobre a nossa nação. Se você acredita ou não, o problema é seu. Eu acredito. Eu acredito nos profetas que se levantaram sobre a nossa nação. Eu acredito nos profetas que estão em outras nações e que decretaram e que tiveram visões sobre o nosso Brasil. Se você não acredita, infelizmente, você vai ter que experimentar só quando o Senhor fizer algo que de fato era real. Mas como eu acredito, o meu coração está cheio de expectativa. E a ordem do Senhor para mim, para minha casa é: não saia do Brasil até que a promessa de Deus venha. Nós precisamos olhar para o nosso país com uma outra expectativa. Com uma expectativa daquele que crê que Deus fará algo. Com a expectativa no coração de que o Senhor se manifestará. Com uma expectativa correta e não com uma expectativa ou perspectiva humana. Uma visão humana. Ah, gente, se a gente olhar de forma humana, vamos ser sinceros. Que tristeza, tá? Olhar para o nosso país. Ah, mas eu não me movo pelo que eu estou vendo. E como eu tenho repetido isso, nós não nos movemos pelo que vemos, igreja, corpo de Cristo. Nós nos movemos pelo que cremos. Então, restaure, renove a sua esperança no Senhor acerca do seu país. Acerca de que sim, Deus virá com avivamento sobre a nossa nação. Que o Espírito Santo atuará de forma poderosa sobre o Brasil. Vou te falar de algumas promessas que o Brasil tem. E que vários profetas falaram já a mesma coisa. No meu tempo e muito antes de mim. O Brasil será um celeiro cheio, cheio, cheio de missionários avivados. A gente vai enviar gente avivada para outras nações. O Brasil tem a promessa de que o Senhor vai limpar todo tipo de corrupção. O Brasil tem a promessa de que Ele fará grandes coisas, de que curas, milagres sobrenaturais vão acontecer. Mas deixa eu te dizer, isso é avivamento. Mas não há avivamento se antes de tudo não houver uma opressão. Avivamento no livro de Atos veio em tempos de dificuldade. Veio em tempos de perseguições. Veio em tempos de só a misericórdia de Deus.
Então, igreja, se prepare, porque se o avivamento vir sobre nós, nós passaremos por dias difíceis, mas nós estaremos bem equipados para isso, preparados para isso. Por isso, Jesus fala: não vos compete saber o tempo, a data. Permaneçam, 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 esperem a promessa. Permaneçam em Jerusalém, não saiam daqui, não fujam daqui. Não saiam, não saiam. Nós veremos as promessas sobre o Brasil acontecerem, e essa promessa é avivamento. Vamos permanecer buscando isso até que Ele venha. Vamos tomar da mesma medida, da mesma palavra que Jesus liberou sobre os seus naquele tempo para nós como igreja brasileira. Esse é o tempo de permanecer e buscar até que Ele cumpra tudo que Ele tem sobre a nossa nação. Você precisa, preparar o seu coração para o que os seus filhos vão querer viver em prol do Senhor. Eu não estou dizendo de você enviá-los, eu estou dizendo que o coração dos nossos filhos vai arder em cumprir a vontade de Deus. E seremos nós que precisamos estar preparados para liberá-los. Porque é uma promessa, os nossos filhos, os nossos jovens serão cheios do Espírito Santo. Eu creio em universidades no nosso país que serão limpas no nome de Jesus de toda opressão maligna. As universidades federais, públicas da nossa nação estão tomadas por uma ideologia maligna. Conversa com um universitário de faculdade pública, cristão, não cristão também. Conversa para você saber o que acontece, como que é. Aqueles que permanecem são perseguidos. Mas eu creio que quando o avivamento estiver acontecendo, nossos jovens, nossos filhos não terão medo de oposição, não terão medo de perseguição. Virá um avivamento sobre a nossa nação. Mas não nos compete saber em qual data e em qual tempo. Só nos interessa e nos importa permanecer até que a promessa se cumpra. Até que a promessa se cumpra. E a promessa é o quê? É do Espírito Santo. Jesus falava para aqueles discípulos que a promessa que Ele havia dito sobre eles viria. E essa promessa era a pessoa do Espírito Santo. Você não precisa abrir, mas João 16:6, Jesus fala para aqueles homens, ainda sem passar pela cruz: porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Jesus começou a se revelar, mais de forma profunda, parou de falar só por parábolas. E começou a abrir mais o entendimento deles acerca do que de fato estava acontecendo no mundo espiritual e que viria sobre o mundo natural. E ele diz: o coração de vocês encheu-se de tristeza. No versículo 7 de João 16 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:12, ele também vai dizer: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus está falando: eu preciso ir, porque se eu não for, a promessa da vinda do Espírito Santo sobre vocês não vai acontecer. E sabe por quê, amados?
O Espírito Santo revela Cristo e Cristo revela o Pai. Nós acabamos de ler que Jesus falou, olha, Ele virá e convencerá o homem do seu pecado, trará arrependimento. Só há uma forma de se achegar em Cristo, quando nós nos arrependemos. Não tem como se achegar em Cristo senão por meio do Espírito, e não tem como se achegar ao Pai senão por meio do Filho, porque o próprio Filho é a própria visão de quem Deus é. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então sabe por que nós precisamos buscar do Espírito? O Espírito Santo ainda é uma pessoa em nós, e eu quero despertar você a isso, porque muitos de nós pararam de buscar a pessoa do Espírito Santo. Muitos de nós esqueceram que o Espírito Santo, ele é bem real e se move em nós, se movimenta em nós. Só que ele está aqui, e ele ainda está atuando. Então quer saber, quer conhecer o coração de Cristo, busca o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o revestimento do alto que Jesus fala, desse Espírito Santo que vai vir, quando ele fala para aqueles discípulos permaneçam, porque vai vir. Esse Espírito Santo, ele atua e ele se move em nós. Como assim? O Espírito Santo atua na Dinha, ele mexe na Dinha, na pessoa da Dinha, ele atua. Esse revestimento do alto, ele atua em nós, mas ele também se move através de nós. Você entende? Esse revestimento do alto vem e me transforma. Esse revestimento do alto vem e me trata pessoalmente, individualmente, mas ele também, à medida que ele atua na pessoa da Dinha, ele se move através da Dinha, ele flui através da Dinha, e é exatamente assim que ele fez na história da igreja, é exatamente assim que ele fez com os discípulos, e é exatamente assim que ele precisa e quer fazer em você. Ele deseja, e a missão dele é atuar em nós e se mover através de nós. Então Jesus, ele encoraja aqueles homens a permanecerem, mesmo naquele cenário caótico, naquele cenário bagunçado, a permanecerem até que se cumpra a promessa, até que do alto eles recebam revestimento. E esse revestimento os equiparia. O Espírito Santo, ele é o batismo sobrenatural que nós recebemos do céu. No discurso de Jesus, ele também fala para aqueles homens, no versículo 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Com o Espírito. E é interessante que quando chegam até João Batista, quem era João Batista? Era um homem que se manifestou primeiro que Jesus, só que era um homem escolhido por Deus para preparar o caminho quando Jesus começasse a se manifestar e aparecer e se movimentar de forma sobrenatural. E João Batista, ele traz um caminho, ele traz uma mensagem de arrependimento, e então o batismo nas águas. Por isso que nós nos batizamos, e por isso que eu quero que você entenda que o Espírito Santo é o batismo sobrenatural que recebemos do céu. Porque não é menos importante, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, entendeu, se arrependeu, entende que aquele batismo de água é morte para o homem ou para a mulher que era antes de Cristo. Então é extremamente importante, faz parte do processo a qual nós servimos Jesus. Só que não é algo sobrenatural, visivelmente, não é. A gente pode batizar hoje até numa piscina montada na igreja, como foi o último batismo. É um simbolismo, é um ato profético da nossa fé, do nosso arrependimento. Mas o batismo do Espírito Santo é sobrenatural. Porque não tem simbologia, não tem nada material.
É sobrenatural. E aí perguntam para João, sabe? Porque veem que João Batista, ele consegue arrebatar o coração de muitas pessoas, a mensagem que ele carregava do arrependimento. E chegam para ele e perguntam para ele: cara, quem é você? Você é aquele que a gente está esperando? E a palavra de João, a resposta de João é simples. Lucas 3,16 vai dizer assim, ó: João disse: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me, e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. João estava só preparando o caminho, mas o sobrenatural só viria quando Jesus viesse e nos batizasse com fogo. Agora avança comigo em Atos 2, só virar a sua página. Atos 2. Atos 2:1 vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes. Pentecostes era o quê? Uma festa que eles tinham, que até hoje eles têm, os judeus. Estavam todos reunidos num só lugar. Ou seja, Jesus já tinha ficado 40 dias com eles, já tinha subido para o céu, já tinha dado a ordem: permaneçam até que vocês recebam a promessa. Vocês receberão o revestimento do alto. E continua no versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. Eu quero que você imagine, porque os meus olhos se abriram para algo que eu nunca tinha percebido. E na mesma hora, já era de madrugada, eu fui lá no pastor Johnny: Johnny, lê isso aqui, você já reparou isso? Você já entendeu isso aqui? Você nunca reparou isso? Eu nunca vi ninguém falar sobre, amor. E o Johnny: é verdade. Eu quero que você imagine, porque, gente, é sobrenatural. O batismo com o Espírito Santo é um batismo sobrenatural. Vamos ler de novo, no versículo 2. De repente, eles estavam reunidos num lugar. Veio do céu um som, como de um vento muito forte. O vento forte não estava, era o som que parecia de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha só, eles ouviram do céu um som que parecia um vento impetuoso, e encheu aquela casa. Mas eles também viram línguas que não, de fato, acho que não eram línguas, eram como é que fala? Redemoinhos não, isso, como labareiras de fogo descendo, né? Não era línguas, foi uma forma que eles, né, nos expressaram. É difícil expressar o sobrenatural às vezes, é difícil. E eles viram, eles ouviram, eles viram e eles experimentaram uma manifestação sobrenatural. Vai dizer no versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. No versículo 12, atônitos e perplexos, as pessoas que estavam chegando e vendo aquela movimentação toda, perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Esses homens falando em vários idiomas diferentes. Por acaso eles falam o nosso idioma? Que eu saiba, não. Estão muito alegres, estão meio doidos, sei lá. E aí no versículo 3, alguns todavia até zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais.
que achavam que eles estavam bêbados, porque algo sobrenatural aconteceu. Eles ouviram o som e eles viram algo poderoso descer sobre o céu e repousar. Eu quero que você imagine isso, que a gente lê Atos 2 e a gente não presta atenção nesse detalhe. Como se viesse um fogo e repousasse na cabeça de cada um deles e ficasse ali. Sabe por que toda essa movimentação? Deus, o próprio Jesus, queria deixar claro para os discípulos o que estava acontecendo naquele momento, porque havia uma promessa. Vamos lembrar do batismo de Jesus? Como que foi o batismo de Jesus? Mateus 3,16 vai dizer que quando Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Ele viu uma movimentação diferente, descendo como pomba e pousando sobre ele. O Senhor queria deixar claro que assim como o batismo aconteceu, o batismo visível, o batismo sobrenatural estava acontecendo. Algo desceu sobre eles e pousaram sobre eles. Eles precisavam entender que o batismo do Espírito Santo estava vindo sobre eles. Porque Jesus não ia agora, nesse momento, dizer: ei, vocês foram batizados. Não, Jesus já tinha ensinado, já tinha falado, já tinha criado a expectativa no coração deles. Em nenhum momento a gente vê Jesus discursando: olha, vai ser como um som, olha, vai descer uma labareda de fogo sobre você. Não, só dizia: vai vir aquele, João Batista falou, vai vir aquele que vai batizar vocês com fogo, com o Espírito. Jesus falava: virá o Espírito Santo. Mas de forma visível eles precisavam compreender no seu entendimento que a promessa estava se cumprindo. Então Jesus, quando ele é batizado, ele vê uma pomba, simbolizando o Espírito Santo de Deus sobre ele. E ele ouve também dos céus, assim como aquele som que do céu vinha naquele tempo em que os discípulos estavam reunidos, esperando a vinda do Espírito Santo. Jesus ouve o som do próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus vê, Jesus ouve, e uma manifestação acontece. Sabe por quê? A Bíblia vai contar logo no capítulo seguinte de Mateus 4, vai dizer que esse próprio Espírito que desceu sobre Jesus se manifestou sobre ele, sabe como? Levando ele ao deserto. E naquele deserto ele foi moldado, preparado para então começar o seu ministério na terra. Sabe o que eu aprendo com isso? O ministério da igreja precisa da atuação do Espírito, porque o próprio Cristo, o próprio Jesus só começou a se manifestar como Filho de Deus, como Filho do Deus vivo, quando do céu desceu sobre ele o Espírito Santo e a testificação de quem ele era em Deus. Então, igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Senão, Brasil não terá avivamento. Brasil, você não vai ter avivamento por causa dos governantes que estão atuando na nossa nação. Brasil, você não vai ter avivamento se tem ou não corrupção. Brasil, você não terá avivamento se um acredita em A, se um acredita em B. Não, Brasil, você terá avivamento quando a igreja buscar revestimento do alto e se atuar sobre uma perspectiva do céu. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é nossa. É nossa. A gente precisa despertar a isso. Deus não perde o controle de nada. Ainda assim, quando Ele permite algo acontecer, Ele não perdeu o controle. Ainda que não fosse a vontade, Ele não perdeu o controle. Lembra de Adão e Eva? Não comam, não comam, não comam, não toque, não comam, por favor, fica longe. E o que eles fazem? Desobedecem. Eles fazem a sua escolha. Mas Deus perdeu o controle da criação da humanidade?
Não. Deus não perdeu o controle da história da nossa nação. E não foi por causa de A, de B, de C ou D. Ainda precisa ter um despertamento sobre a igreja brasileira do que é viver avivamento. Porque avivamento também tem a ver com dias difíceis, porém dias sobrenaturais. Era assim que Atos, o livro de Atos nos mostra. À medida que eles eram cheios do Espírito Santo, eles recebiam e eles ganhavam mais e mais pessoas para o Senhor. Mas à medida que eles ganhavam mais pessoas para o Senhor, eles eram presos, açoitados, perseguidos, mortos. E sabe o que eles estavam vivendo? Avivamento. A igreja brasileira precisa despertar. Um reino dividido, o quê? Não subsiste. Igreja não pode ficar dividida. Corpo de Cristo não pode ficar dividido. Não pode. É interessante quando a gente lê os primeiros capítulos de Atos. Ai, Jesus, 8:27. É interessante quando a gente lê os primeiros capítulos de Atos. A gente vê que eles estavam o tempo todo juntos, reunidos, orando, buscando. É nítido, você lê 1, 2, 3, 4. Estavam juntos. Estavam juntos. E o Senhor ia se manifestando. E o Senhor ia, se revelando através deles para aqueles que ainda não o conheciam. Logo após, a Bíblia relata que pelo Espírito, Jesus, já falei sobre isso. Assim como Jesus, o nosso maior exemplo, nos mostra que para o reino de Deus ser manifestado na terra, é necessário o Espírito Santo em nós. Nós precisamos buscar mais desse Espírito. Para termos avivamento, precisamos de uma igreja que persevera e busca o Espírito Santo. É isso. É simples assim. Só que a igreja não é só a Dinha. A igreja é a Dinha com a Ju, com a Tamires, o Tiago, a Leila, a Letícia. E cada um aqui. Nós somos igreja quando nós estamos juntos. Não existe igreja separada. Eu gosto sempre de falar, Jesus vai voltar para buscar o quê? A Dinha ou a igreja? Que eu saiba, a igreja. E ser igreja é sermos um. Jesus não vem buscar a Dinha, Jesus vem buscar a noiva. E a noiva é o corpo de Cristo, a qual Ele é a cabeça. E que eu saiba, quando a gente se casa, a gente se torna um só, não é? Com o nosso cônjuge. Então Ele vem buscar o seu corpo, porque nós somos um com aquele em que nós casaremos. Então você precisa ser igreja. Você precisa estar comigo, eu preciso estar com você. E nós precisamos estar com os nossos irmãos aí ao nosso redor. Porque era isso que Atos, é isso que Atos nos mostra. Só que o problema é que o avivamento é Cristo no centro da igreja. Ponto. Avivamento é Cristo no centro da igreja. Só que Cristo às vezes não é o centro. Não é o centro da Dinha e não é o centro do pastor Johnny, talvez nem do Lipe, nem da Mara. É um exemplo que eu estou dando, tá? Só para exemplificar mesmo. E aí, se Ele não é centro das nossas vidas, fica difícil dele se manifestar. E sabe, amados, como a gente faz essa leitura? Quando a gente olha para o nosso dia a dia. Se Jesus é o centro da minha vida, cara, eu tenho muita fome, eu tenho muita sede dele. Fico um dia inteiro sem beber água. A boca fica seca. Meu Deus, é difícil. Fica sem comer, o estômago reclama, você passa até mal. Porque é uma necessidade biológica. E se é uma necessidade de Cristo em nós, por que a gente consegue viver sem palavra de Deus, sem intercessão, sem adoração? Porque Cristo não é o centro. E é isso que a igreja brasileira
precisa entender. Cristo é o centro, ou precisa ser o centro para que o avivamento venha. E à medida que Ele for o centro da igreja, o nosso entendimento vai se abrir muito mais em buscar o Espírito Santo. Porque se o Espírito me revela Cristo, me revela coisas do céu, eu preciso buscar dEle, eu preciso beber dEle, eu preciso me saciar dEle. E é simples, faz a sua leitura. Vamos fazer uma leitura individual. Uma leitura individual. Pensa como é o seu dia a dia. Todos os dias você bebe água e come. Todos os dias você lê a palavra. Isso é uma leitura que eu também fiz, tá? Todos os dias você adora o Senhor. Todos os dias você intercede, você ora. Não. Então Ele não é o centro. Mas todos os dias a gente tem que trabalhar, né? Aí tem que botar o celular para despertar. Porque a gente precisa do nosso salário para pagar nossas contas. E glória a Deus pelo trabalho que Deus nos deu. Mas para buscar do Senhor, não precisa de sacrifício. A gente pode dormir 2 horas da manhã e tem que estar de pé 7, a gente levanta porque tem um compromisso. Mas quando Cristo não é o centro, é só se der tempo que eu vou falar com Ele. É só se der tempo que eu vou buscar. É só se der tempo que eu vou orar. Amados, eu fiz essa leitura também, tá? Na minha vida. Porque avivamento é Cristo no centro. É a pessoa de Jesus. Aí vamos lá, nós queremos ver avivamento sem colocar Jesus no centro. Nós não vamos viver. Igreja brasileira, desperte o seu entendimento. Nós precisamos compreender. Uma igreja que é levada por emoção é uma igreja facilmente levada, sabe, por mentiras do inferno. Mas uma igreja alicerçada, o seu entendimento fundamentado em quem é Cristo, não é levada facilmente. Avivamento é Cristo no centro. Avivamento é: eu preciso conhecer de Jesus, então eu preciso buscar o Espírito Santo, porque Ele vai se manifestar através de mim, da igreja do Senhor. Então eu oro para que a gente viva um avivamento, mas para isso, a minha oração primeiro é que nós tenhamos fome e sede pelo reino dos céus. Que nós tenhamos mais fome e sede pelas coisas do Espírito, pelas coisas do alto. Que tenhamos necessidade de jejuar todos os dias, se possível, para matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Porque eu quero Cristo em mim e não só as coisas dessa terra. Que você seja despertado, que você seja despertada, porque você é igreja comigo. Nós precisamos juntos andar no mesmo caminho para viver um avivamento. Porque quem traz avivamento não é pastor, não é líder. Quem traz avivamento é a atuação do Espírito sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Avivamento é mais do Espírito Santo e menos de nós. Então seremos uma igreja corajosa. Nós vemos claramente o que acontece, para fechar, para finalizar. O que acontece no livro de Atos. O Espírito Santo vem sobre eles. E quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles são tomados de uma coragem sobrenatural. Tanto que eles falam em nome de Jesus, são presos, eu falei aqui, açoitados e tal, ameaçados, eles não estão nem aí. A Bíblia, o livro de Atos vai relatar que à medida que eles sofriam por amor a Cristo, era a mesma medida que eles se alegravam e pediam para o Espírito Santo mais coragem, mais intrepidez, para que eles não parassem. Então, avivamento é ter uma igreja corajosa. Porque precisa de coragem para viver avivamento.
E sabe o que avivamento traz? As consequências do avivamento, através da leitura de Atos, que a gente vê, assim, nitidamente. Se você quer aprender mais, venha na EBD, que estamos estudando, né, com o Lipe, o livro de Atos, falando sobre avivamento, o primeiro movimento de avivamento. Depois estudaremos outros. Sabe o que acontece nitidamente? Arrependimento dos homens. Porque se o Espírito Santo está atuando, o que o Espírito Santo veio trazer também? Veio trazer o quê? Sobre os homens, nós lemos, ele veio convencer os homens dos pecados, do juízo, da justiça. Então tem arrependimento, tem cura, tem libertação, também tem milagres sobrenaturais, tem atuação visível do sobrenatural de Deus. No ano de 2018, nós estávamos ainda, algumas vezes eu falo sobre isso, e eu quero falar novamente. Nós estávamos na outra igreja, né, no outro templo. Na outra igreja não, no outro templo, né? Éramos a mesma igreja. Estávamos num movimento de oração, num relógio de oração. Quem sabe nós precisamos voltar a fazer essas coisas, né? Porque igreja avivada tem sede em oração. Eles gostam de orar. Atos nos... Nossa, tem muitos exemplos de Atos sobre isso. E nós estávamos ali no nosso período de oração. Era um relógio assim, né? Chegava um, entrava outro, e nós orávamos e tal. E quando nós chegamos, tinha um direcionamento. E quando nós chegamos num direcionamento para o Brasil, eu lembro como se fosse hoje. Enquanto eu orava, o Espírito Santo revelava que sobre a nossa nação teria um movimento de cura de doenças mesmo, sobrenatural. Que outras nações, outros países viriam para o Brasil para ver o que está acontecendo. Vem cá, por que essa doença aqui está sendo curada no Brasil, está sendo solucionada no Brasil? E por muito tempo eu guardei essa palavra. E eu falei, no tempo certo eu vou falar. E eu já falei ela em 2 momentos, essa é a 3ª vez que eu falo. Avivamento traz cura e libertação. Cura nos enfermos. A gente vê isso em Atos e nos outros movimentos de avivamento que nós estudaremos. Nitidamente, nós viveremos avivamento no nosso país. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu peço ao Senhor, para que se você crê no que tudo que foi dito aqui, sabe? Se você crê que o avivamento virá sobre o Brasil, que o seu coração possa queimar por isso. Que o seu entendimento, os olhos da sua mente, do seu entendimento primeiro, se abram para que então a visão natural abra. E possamos ver algo sobrenatural no nosso país. Eu amo o Brasil. Eu amo a minha nação.